esse aprimoramento dessa questão. Pois bem, quando a gente fala, né, desse uso da tecnologia, aparentemente, né, essas mãozinhas são mãozinhas mais jovens, mãozinhas de adolescente, né, alguém que está na juventude, um jovem adulto. Então, a gente vai ver que a tecnologia, ela permeia muitas faixas etárias, principalmente os mais jovens, que gostam de estar conectados, que têm essa necessidade muito grande de estar conectados. Mas é algo que a gente precisa ter em mente a tecnologia em si, ela é um elemento neutro. Eu não posso falar que, olha, a tecnologia é má, a tecnologia é boa. Geralmente, se pelo seu propósito, pela sua definição, ela está aqui visando a resolução de problemas, a gente pressupõe que seja algo bom. A gente pressupõe que seja algo que vai nos ajudar no nosso dia a dia, no nas nossas vidas, no nosso cotidiano, seja qual for a área. Claro que esse uso bom ou mal vai depender exatamente de quem? Do usuário, a pessoa que está usando essa tecnologia. Nós, hoje em dia, podemos perceber o quê? Nós temos vários aplicativos, né, que a gente usa em nosso celular ou em nossas casas, né, dependendo, né, do nosso grau de tecnologia, do quanto nós nos permitimos, né, a gente tem a internet das coisas que nos permite ter um avanço, ter uma maior conectividade. Claro que, ao mesmo tempo, né, a gente vê um mau uso, hoje mais conhecido pelos hackers, né? São pessoas que invadem para roubar a sua senha, roubar o seu acesso às redes sociais, enfim. Então, a tecnologia, a gente vê que tem a sua finalidade, o bom uso ou o mau uso vai depender justamente da pessoa que está do outro lado. Nós, por exemplo, né, eu estou aqui em Santos, litoral de São Paulo, né? Algumas pessoas estão na cidade de Pelotas, Rio Grande, como falaram, ou as cidades vizinhas a essa, e nós podemos estar aqui conversando justamente pela tecnologia. Então, esse ponto é um ponto muito bom, é um ponto onde nós estamos com uma boa proximidade. Mas tem algo que a gente precisa ter uma boa atenção, é que a gente já viu que a tecnologia ela veio para ficar. Então, ela tem uma incorporação aos hábitos de diversas faixas etárias. Claro que algumas faixas etárias a gente vê que é um pouco precoce, né, esse uso. Nós vemos, né, a gente não pode ignorar esse fato de que, às vezes, é comum nós vermos alguns pais, né, entregar iPad, ou mesmo os smartphones na mão de bebês ou crianças, e até fala, nossa, que bonitinho, já sabe mudar a tela, já sabe clicar para escutar a musiquinha. Mas a gente sabe que, dependendo da idade, é um uso um tanto quanto precoce. E, claro, né, a gente vê também, né, isso, algumas pressões, né, de algumas crianças que já querem ter um celular, numa idade que ainda não é necessário, onde o uso é um uso mais recreacional do que um uso, de fato, né, de necessidade. Pois bem, a gente vai vendo que, muito embora, né, esse uso da tecnologia, principalmente, né, computadores, smartphones, iPads, enfim, já esteja sendo comum no nosso dia a dia, pode ou não trazer alguns benefícios, mas também alguns prejuízos. E como que nós vamos estar atento a isso? Qual é a percepção que nós vamos ter, né, da influência dessa tecnologia nas esferas física, na esfera sentimental, social ou na profissional, dependendo da idade, né, escolar, acadêmica, profissional. Aqui a gente tem uma ilustração, né, onde a gente vê
realmente diversas faixas etárias, né, com algum dispositivo na mão, que pode ser um iPad, pode ser um telefone, enfim, do modo recreacional enquanto criança, né, de um modo mais talvez comunicacional, né, acadêmico, durante a vida, né, da adolescência, né, vida de faculdade, mas isso se perdura, né? A gente via até alguns anos atrás uma certa resistência, né, de algumas das faixas etárias, né, mais longevas, assim, ah, não, mas isso não é para mim. Mas hoje não, hoje a gente vê que popularizou bastante, né? Hoje a gente vê que caiu no gosto estar conectado, estar próximo a alguém. Mas, assim como temos o bom uso, assim como temos as boas sensações, às vezes esse mesmo uso pode causar problemas físicos. A gente vai ver isso através de algumas tendinites, né? Tanto o LER, né, a lesão de movimentos repetitivos, sentimental, algumas pessoas podem ter uma tendência a se isolar, né? Tanto da sua família como de seus amigos, né? E algumas pessoas podem ter um grande avanço, porque, claro, é muito bom. Você tem artigos hoje que você pode acessar do mundo inteiro a um clique, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ter distratores a esse mesmo clique de distância. Então, o quanto que você pode ou não, né, estar se beneficiando ou mesmo se prejudicando, né, com este uso. Toda vez que a gente fala em limites, que a gente vai falar em desafios, né, a gente precisa primeiro ter um olhar na infância e na adolescência. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, eles já têm vários manuais, várias cartilhas que estão disponíveis gratuitamente através da internet, acerca desse assunto. A gente vai vendo que esse assunto, esse tema da tecnologia, da internet, da dependência, é tão real e é tão atual que as cartilhas começaram a ser escritas em 2014, 2015, e praticamente a cada 2 anos tem uma atualização. Então, uma delas, né, tem esse nome que está, esse manual que está escrito em azul, menos tela, mais saúde, né? Está aí disponível online. Então, ele serve como uma base, até mesmo falando sobre idades, né, dessa exposição. Então, aqui, a SBP, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, coloca que o importante seria evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que passivamente. Aí nós estivemos agora, né, durante um grande tempo de pandemia, onde alguns pais ficaram afastados de seus filhos, né? Alguns pais estavam trabalhando na área da saúde, então foi pedido para que não ficasse tão perto, né? Logo no comecinho, que não se tinha tanto conhecimento, que não se tinham vacinas, né? Que a, ainda era a Covid ainda era uma grande desconhecida. Qual foi o bom uso disso? Olha, mesmo não podendo estar com você, eu posso te ver através de uma tela. Nós podemos estar longe e ao mesmo tempo juntos, podemos fazer videochamadas. Os avós, né, ficaram até um pouco pelos cuidados, né, em relação à idade, eles ficaram um pouco mais afastados de crianças, né? Então, esse uso afetivo, né, conforme é assim chamado, para ter um contato com os avós, com os familiares, ele é algo positivo, né? Claro, nessa idade tem que ser gerenciado pelos pais, até porque menos de 2 anos, né? Muito embora eles já saibam tocar, já vê aquela a fotinho, o ícone, né? Aquele íconezinho com o rostinho conhecido, né? Do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, eles já podem ter aquela questão de tocar e, às vezes, sem querer,
né, fazer uma ligação, né? Não sei se alguém aqui já passou por essa situação, né? Aqui em casa nós já passamos por isso. Então, assim, e justamente por ser criancinha com menos de 2 anos, né? Não fala ainda. E você fica, ué, será que está acontecendo alguma coisa? Será que não está acontecendo? Então, assim, mesmo não entendendo, a criança já tem aquela situação de reconhecer um rostinho, já clicar naquele rostinho, sem saber se está fazendo uma ligação. Então, evitar essa exposição menores de 2 anos. A gente sabe, né, a gente vê às vezes, né, em alguns contatos sociais que alguns pais deixam alguns dispositivos, né, na mão das crianças, até para que a criança se distraia, né, para que a criança dê menos trabalho. Então, isso não é recomendado, né? Faz mal, né, essa exposição numa idade tão pouca, né? E aí eles passam, a própria SBP passa para um outro grupo etário, né, entre 2 e 5 anos. Limitar o tempo de tela ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão, né, para essa faixa etária. A gente entende que existem alguns programas, alguns desenhos, né, algumas animações que são do agrado, né, desse público, né, que está entre 2 e 5 anos. Mas é claro, precisa desse limite pela pouca idade, né, para ter o cuidado com os olhinhos também, né, que estão ainda no seu processo aí de maturação, e também para que se evite, né, um início de dependência. Por quê? É muito gostoso ficar vendo esses estímulos, né? É colorido, é agradável, tem música, então é algo muito apelativo, né? No sentido de agradar este público. Depois, um outro grupo que a SBP coloca é para o grupo que está entre 6 e 10 anos de idade. Então, eles colocam, olha, limitar o tempo de tela ao máximo de 1 ou 2 horas por dia, também com a supervisão. Então, a gente vê que o número, né, de horas por dia não difere tanto, né? Apesar de ter uma faixa etária, né, diferenciada, né? Se a gente colocar os dois extremos de 2 e 10 anos. E, por fim, aquela idade que é mais complicada segurar, 11 e 18 anos, né? A pré-adolescência e adolescência, limitar o tempo de tela e jogos de videogame a 2 ou 3 horas por dia, sempre com supervisão, não deixar virar a noite jogando, né? Até porque isso a gente sabe que vai ter um prejuízo na vida escolar, né? Quem passa uma noite jogando não tem uma noite de sono adequada, não tendo uma noite de sono adequada, o rendimento tende, né, a cair durante a vida escolar, não prestando atenção, tendo mais sono, ou justamente, né, por estar com essa desatenção pelo sono, procura fazer outras atividades que sejam mais prazerosas do que ter aquela passividade de ficar sentado olhando, né, uma aula, né? Eles estão começando a se acostumar a ter mais estímulos, né? E de repente a aula no momento que você já, né, que eles já estão cansados, acabam ficando algo entediante. Apenas um relato, né? Um caso, né, atendido de uma família, né? Os pais trabalhavam e deixavam os dois filhos menores, né, com a avó e a bisavó. Pela diferença, né, de mobilidade, tudo, o que que a avó e a bisavó faziam? Deixavam, né, as crianças, uma das crianças tinha aproximadamente 10 meses, a outra um pouquinho mais, cerca de 3, 4 anos, na frente de televisão ou com algum aparelhinho para ficar vendo, né, musiquinhas, desenhinhos. E cogitou-se, né, que a criança menor
de 10 meses pudesse ter, né, pudesse estar dentro do transtorno do espectro autista. Por que isso? Porque era uma criança que não se relacionava, uma criança que não mantinha contato visual. Então, pelo quadro, parecia, tudo levava a crer, né, que podia estar dentro do transtorno, né, do espectro autista. Mas o que que aconteceu de fato, né? Ficar muito tempo, né, com a avó e a bisavó, e ambas deixarem a criança, né, nessa comodidade de ter ou a televisão ou algum outro aparelho, né, onde ficava vendo só o desenho ou várias musiquinhas, essa criança acabou perdendo um pouco essa habilidade. E o que que foi sugerido? Foi levado, né, a neuropsicólogos, psicólogos, pediatras, né? E essa questão tomou um outro rumo, assim que essas duas crianças foram encaminhadas, né, para a escolinha, né? Eu sei que alguns colégios, não sei como se chama por aí, se é creche, escolinha, dependendo da região tem um nome diferente, interagindo com outras crianças da mesma idade, participando de brincadeiras, viu-se que não. A criança, lógico, no começo ficou muito irritadiça, porque a criança queria, né, ambas crianças, principalmente a menor, queriam aquela questão de ver, né, os desenhos ou aquela musiquinha às quais estavam mais acostumadas à tela do que acostumadas ao vínculo, né, social, né, ter uma interatividade com outras pessoas. E isso modificou, né, esse cenário a partir do momento, né, que essas crianças foram para a escolinha. Então, deu para ver, né, foi bem assim, marcante essa diferença, né, que ocorreu nessa família. E por que que isso também é interessante? É, o manual, né, de diagnósticos estatísticos de transtornos mentais, o DSM-5, está com um novo transtorno, transtorno de jogo pela internet, o TJI, né, para alguns. Então, é interessante que a gente costuma pensar que esse transtorno do jogo da internet é algo voltado para o público infantil, que está vendo, que está jogando muito videogame, o público adolescente, que está imerso nesses jogos, seja individuais ou online. Só que a gente vê que essa questão do jogo da internet é uma questão que também vai para as outras idades, vai para as outras faixas etárias, né? A gente vê muitos jovens adultos e adultos, né? Também com essa fixação de ficar jogando vários tipos de jogos pela internet, com prejuízo de suas vidas sociais, profissionais, e até mesmo né, a vida conjugal, né? Porque chega uma hora que há uma demanda. E o próprio manual coloca, né? Assim, bom, mas como que se identifica isso, né? É um uso persistente e recorrente da internet para se envolver em jogos, levando a um prejuízo significativo ou um sofrimento por 5 ou mais dos sintomas, né, em um período de 12 meses. Algumas pessoas falam que pode ser até de 6 meses, dado a intensidade. Giovana, Giovana, Oi? só vou ter que interromper um pouquinho. O Luiz agora, houve um problema ali, ele está tentando resolver. Uma coisa muito estranha. Desculpa te interromper, tá, querida? Ele disse que recebeu uma mensagem muito estranha, porque o nosso Zoom, ele dura 1 hora e meia, tá? O que a Ah, gente é pago. Ele disse que recebeu uma mensagem que em 7 minutos a reunião seria encerrada. Então, ele está formando um link. Se por um acaso cair, ele está achando estranho, e o Luiz, que é o anfitrião, então ele está formando um link. Se por um acaso cair, fiquem tranquilos, que eu já posto o novo link aqui, tá? Só para apareceu avisar. para mim aqui também agora, o tempo está acabando, né? Estranho. É muito estranho, porque nunca aconteceu isso. E até foi bom, viu, João, que foi com o Luiz, que é anfitrião e está acostumado. Mas muito estranho, porque a gente justamente paga e é 1 hora e meia. Mas se acontecer, fiquem tranquilos
que ele já vai botar o novo link no grupo e eu passo para as gurias que estão aqui de Rio Grande também. Tá, pessoal? Para ficarem todos tranquilos. Tá? Segue o baile. Se cair, nem se preocupe. Eu mando para ti e mando para o grupo, tá? São as questões da internet, tá vendo? A gente é surpreendido também, né, por coisas que a gente não imaginava. Então, essa questão que nós temos aqui, né, do DSM-5, está disponível na internet, vocês encontram facilmente, né? Tá, foi. Então, vamos lá. Segue o Então, baile, Giovana. Tem muita coisa ainda, né? seguindo o baile, vamos lá. Aqui, então, nesse manual diagnóstico, né, do DSM-5, ele fala em 12 meses, mas, em alguns casos, a gente vai ver que o uso, né, a compulsão, né, essa fixação desse uso do jogo da internet é tão intenso que, de repente, 6 meses, né, já pode configurar esse transtorno de jogo pela internet, né? E aqui, falando rapidamente, preocupação com jogos eletrônicos tornando-se a atividade dominante na vida diária, sintomas de abstinência quando os jogos estão retirados, como assim? Uma irritabilidade, uma ansiedade, uma tristeza, né? Mas tem sinais físicos. Necessidade de despender cada vez mais tempo jogando, prestando atenção, porque isso pode acontecer com crianças, jovens e adultos, né? É uma compulsão, é uma necessidade de jogar, né? É frenética, a pessoa às vezes não consegue parar. A pessoa tem esse assunto, né, como se fosse um grande plano de fundo da vida, né? Tentativas frustradas de controlar a participação nos jogos. Não, eu vou jogar só até 10 horas da manhã, mas vai ver, chega, perde o almoço porque continua jogando. Ah, mas eu vou jogar até um pouco antes de sair para o trabalho, mas atrasa o horário porque continua jogando. Perde o interesse em antigos passatempos, em antigos entretenimentos, vai ter um uso excessivo continuado de jogos pela internet, mesmo sabendo, né, que isso pode estar tendo algum problema psicossocial, pode estar afastando o convívio das outras pessoas, engana a família. Não, mas eu não estou usando o jogo, não, mas eu não estou fazendo tal coisa, eu estou só usando a internet, eu estou aqui na frente do computador, mas a pessoa acaba racionalizando, acaba usando outras justificativas para estar na frente do computador. Uso de jogos, né, para evitar ou aliviar o humor negativo, para desestressar. Não, mas sim, eu já estou me sentindo melhor. Era só para dar uma aliviada na tensão. E com certeza, né, com todos esses quadros, coloca em risco, ou que coloca em risco, ou mesmo chega a perder relacionamentos, empregos, oportunidades educacionais, carreira. Por quê? Porque está nessa fixação de jogos pela internet. Aqui a gente vê que essa preocupação, ela é uma constante, porque ela não está só na adolescência, né? Que a gente fala, não, a criança passou a noite toda jogando, por isso que ela não está com bom rendimento escolar, por isso que tem tantas queixas na escola. A gente vai vendo que isso acontece na vida acadêmica, durante a faculdade. Algumas pessoas, já na vida profissional, acaba tendo também essa questão de, como se fosse um uso de uma droga, né? O jogo na internet fica também, né, atrelado a essas situações de perda. Pois bem, aqui tem uma pesquisa que foi feita na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, o impacto de uso de mídias digitais. Então, nós temos aqui vantagens, né? Como falei logo no início da nossa apresentação, a internet, a tecnologia, né? Ela é algo neutro. O que vai acontecer vai depender muito do uso que a pessoa, né? Que aquele usuário, aquela pessoa que está na frente da máquina está fazendo. É um uso positivo ou um uso negativo? É um uso que traz benefícios ou um uso que traz malefícios? Então,
Para algumas pessoas, há algumas vantagens, né? Então, aqui nós temos, olha, algumas pessoas acreditam que sentem-se menos tímidos e mais seguros ao conversar por meios de aplicativos. Isso, qualquer um de nós aqui podemos observar que tem pessoas no grupo da família, no grupo de trabalho, que são mais comunicativos por meio de conversas, né, deste app, né, seria o WhatsApp, por exemplo, do que na vida real. Você mal escuta a voz da pessoa, porque a pessoa se sente melhor para se expressar por ali. Algumas pessoas se colocam no controle da situação, quando mantêm uma conversa por meio de mensagens. Elas acham que elas estão conseguindo lidar com a situação, lidar com algumas dificuldades emocionais que elas não conseguem lidar na vida real. Então, elas estão no controle. Outras atribuem uma vantagem de poder conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer hora. Isso tem um pouco a ver com a questão da impulsividade. A outra pessoa está disponível para mim o tempo todo. Algumas pessoas, em contrapartida, podem ter algum gatilho de ansiedade caso a pessoa demore para responder, ou pior ainda, né? No caso de WhatsApp, quando vê que aquela notificação ficou azul, porém não teve a resposta. Por que não respondeu? O que que aconteceu? Né? Algumas pessoas tendem a ficar mais ansiosas. E aqui um outro número, 23% sentem-se menos sozinhos, porque há outras pessoas que estão online, outras pessoas que estão ali, né? Ainda que não disponíveis. E aí, em contrapartida, né, também nessa pesquisa realizada, né, pela Fernanda, lá da Unifesp, ela coloca quais são as percepções de desconforto diante da impossibilidade do uso das mídias sociais. Veja bem, a vida seria muito chata e sem graça sem internet. Acredito que a maioria de nós aqui, né, a gente nasceu numa época, a gente viveu uma época onde nós conseguimos viver sem a internet, nós tínhamos uma vida de ir para a rua, ter um relacionamento, né, com os colegas, né, conversar, né? Então, assim, nós tivemos uma vida sem internet, ou algo que hoje as pessoas não conseguem, assim, visualizar, né? Compreender como que podia ser isso, né? De não ter essa internet, não poder avisar na hora se chegou, se não chegou, o que está acontecendo, né? Como que você não está vendo o que o outro está fazendo? Então, eles mencionaram isso. Alguns mencionaram ficar irritados quando não podem usar as mídias ou acessar a internet. Mencionaram resistir ao sono ou dormir pouco para continuar conectados. E se preocupam com o que pode estar acontecendo nas redes sociais quando se está ausente. Então, aqui, nesse lado direito da tela, a gente vê alguns usos mais prejudiciais, né? Alguns usos mais patológicos, né, das mídias digitais. E aqui embaixo, né, a gente tem algumas palavras, né, que são relacionadas justamente a essa dependência, a essa adição. A nomofobia, né? Nomofobia é um termo em português do no mobile phobia, né? Medo de ficar sem o celular, que acaba acarretando justamente, né, essas questões que estão aí. Olha, a vida sem a internet é muito sem graça, eu estou irritado sem estar no meu celular, e, logicamente, sem acesso à internet, eu fico irritado se eu não consigo, eu quero estar cada vez mais conectados, né? A última linha, né, se preocupam com o que pode estar acontecendo nas redes quando se está ausente. É este FOMO, né? Do inglês também, fear of missing out, medo de ficar de fora, medo de estar por fora do que está acontecendo, do que os amigos estão falando, do que está acontecendo. Então, era uma preocupação que não se existia antes, e hoje é uma realidade, né? O FOBO, fear of better options. Então, medo de opções melhores. O que vem a ser essa questão?
é quando a pessoa fica ansiosa, isso acarreta insegurança e ansiedade também. Vamos supor, em relação ao uso de aplicativos. Isso é um exemplo. Eu tenho tantas opções, o que que eu vou escolher? Ah, eu tenho tantas coisas aqui disponíveis, o que que eu vou escolher? Qual dessas é a melhor opção para mim? Então, isso acaba gerando, mas se eu escolho tal coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Então, acaba gerando uma insegurança que, por vezes, tem que mandar uma mensagem para um colega: o que que você vai fazer? O que que você acha? E acaba criando uma situação que antes não existia. Em contrapartida, né, a tudo isso, né, mas o pessoal adulto, quando já está cansado, né, desse sofrimento, tem esse JOMO, Joy of Missing Out, que é exatamente a alegria de ficar de fora. É quando algumas pessoas começam assim: olha, eu não aguento mais tanto grupo de WhatsApp, eu não aguento mais participar de tantas redes sociais, para que que eu preciso de TikTok, para que que eu preciso de Instagram, para que que eu preciso de Facebook? Não, vou escolher apenas uma rede social e vou ficar feliz com isso. Para que tantos grupos? Eu vou escolher dois ou três que eu ache mais necessário para mim e eu vou ficar feliz com isso. Então, em contrapartida, né, diferente daquelas outras, né, as três iniciais, tem esse jogo, quando a pessoa começa a fazer um movimento contrário a essas inseguranças, a essas fobias, né, que existem relacionadas ao uso de internet, ao uso das mídias digitais, redes sociais. Aqui tem um livro, né? Esse livro não é um livro espírita, é um livro muito interessante, de 2022. Não sei se algum de vocês já leram esse livro, Nação Dopamina, da doutora Anna Lenk, né? E tem aqui: por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? É muito interessante esse livro, né? Porque ele faz uma relação justamente com várias necessidades que nós temos de sermos felizes. E o porquê que nós precisamos estar tão conectados? Por que precisamos de Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter? Por que nós precisamos estar nessa busca incessante de likes? Por que nós precisamos ter essa aprovação do outro o tempo todo? Por que eu preciso ver quantas visualizações eu tive no meu vídeo, quantas curtidas eu tive em alguma foto, quantos comentários eu tive ou não? Recentemente, também, uma pesquisa realizada na USP, aqui eu não coloquei essa pesquisa, foi colocada um centro de atendimento em São Paulo, atendendo vários adolescentes que tentaram, né, no autoextermínio, justamente por não estarem conseguindo visualizações, não estarem conseguindo curtidas, e isso estarem deixando-os abalados psicologicamente. Então, esse livro é um livro bem interessante, é um livro rápido de ler, porque assim, parece que também ativa o nosso sistema de recompensa, né? Conforme nós vamos lendo, porque assim, como que nós vamos identificando alguns padrões que nós vamos vendo na sociedade, e às vezes até em nós mesmos, em relação ao que nós estamos vivenciando, o que nós estamos vendo, né, no nosso cotidiano hoje em dia. Vamos ver aqui. Perdi. Pois bem, claro que tudo isso é um recorte que a gente tem de uma sociedade, tá? Se nós vermos aqui, Joana de Ângeles, né, ela coloca no livro Otimismo uma seguinte reflexão: observando as pessoas, tens a impressão de que nestes dias da informática, todas se encontram esclarecidas a respeito de tudo. Contudo, nem todas as informações transmitidas são corretas. Será que tudo aquilo que eu vejo, todas aquelas fotos, toda aquela felicidade é real?
Será que tudo aquilo que eu estou mostrando é aquilo que eu quero, é aquilo que está realmente dentro de mim? A gente sempre vê, né, nas redes sociais as melhores fotos, os melhores sorrisos, as melhores comidas. A gente não vê coisas tristes, coisas pesadas. Todo mundo tem as melhores situações. Então, será que o que eu estou vendo é o real? É o correto? Como que está? É aquilo que eu preciso prestar atenção também. Eu estou transmitindo algo, eu não sei para quem. Não sei quantas pessoas estão tendo acesso ao Facebook, ao Instagram, Twitter, não sei. Mas alguma outra pessoa está lendo, está consumindo aquele conteúdo. Como que está aquela pessoa? A gente nunca, às vezes a gente não tem essa dimensão. Será que aquela pessoa pode ficar doída com o que ela está vendo? Será que aquela pessoa pode ficar impressionada? Será que aquela pessoa pode se sentir afetada de algum modo? Quantas vezes a gente pode, de repente, colocar uma frase, uma mensagem bonita, ou que a gente achou interessante, e alguma outra pessoa falou: aquela mensagem é para mim, foi para mexer comigo. E você simplesmente colocou uma mensagem ali sem o intuito de mexer com nada nem com ninguém. Enfim, né? É, como dizia a minha avózinha, bom, se a carapuça te serviu, né? Alguma coisa tem aí, né? E aí, voltando para a Joana, muitas são elaboradas para atender a determinadas faixas de interesse e carregam condicionamentos psicológicos com finalidades negativas, servindo a propósitos que não visam esclarecer nem libertar consciências. Então, a gente vê hoje, né, um mundo onde muitas coisas falsas são transmitidas, muitas desinformações, ou pior ainda, eu vou transmitir aquilo que eu quero que seja transmitido, né? A gente vê muito isso, muita manipulação jornalística. Olha, eu quero te falar aquilo que eu quero que você escute. Às vezes a pessoa tem o discernimento para falar, não, espera lá, não é bem por aí. Mas algumas pessoas, né, que podem ser mais influenciáveis e pegar aquela situação como verdade, né? E isso acaba criando grandes problemas, porque hoje você pode repassar uma mensagem, pode repassar uma foto sem se preocupar na veracidade daquela questão. Então, tudo isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E aí, a gente tem uma frase, né? Poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações e que caminho quer seguir. E o que nós estamos falando dessa frase? Nós estamos falando do nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, né, ele pode estar relacionado à doutrina espírita, pode estar relacionado ao catolicismo, a qualquer religião. Todos nós temos as nossas escolhas. Mas, claro, para cada escolha que eu faço, né, eu tenho que fazer uma renúncia. Para cada caminho que eu queira seguir, seja através de um uso excessivo da internet, se eu usar demais a internet, talvez eu esteja deixando de ficar com algum familiar meu. Se eu deixar para ficar mais tempo que o necessário na internet, talvez eu possa estar prejudicando o meu horário de sono, né, o meu horário de alimentação. Quantas pessoas não colocam, né? A gente sabe a necessidade de uma atividade física. Ah, não, mas eu preciso terminar isso. Então, para que eu vou fazer uma caminhada? Para que eu vou nadar? Deixa a atividade física de lado. Então, nós vamos vendo que, às vezes, né, a gente vai colocando algumas prioridades na frente da outra.
E a gente sabe que, como seres humanos, né, uma saúde integral, nós temos o bio, psico, sócio, espiritual também. Nós somos a soma de uma integração que a gente precisa de boas energias. E a nossa energia mental não pode se conectar a alguns estímulos inferiores. A gente tem que estar ciente que alguns padrões mentais podem estar relacionados, né, a algumas responsabilidades. E temos também, né, uma corresponsabilidade de conteúdos, né? Qual é a qualidade de relacionamento que eu quero? Certa vez, em um atendimento, uma situação pós-separação, a mulher falou: Eu só gostaria que o meu ex-marido, né, me acariciasse, me alisasse assim como ele mexe no celular dele. Essa frase, eu achei uma frase tão forte. Eu queria que ele me tocasse como ele toca no celular dele. Olha o tempo, né, que será que ele, né, que mexeu, né, no psiquismo dessa moça. Ou seja, a ponto dela achar que o celular tinha mais carinho do que ela, a ponto de um relacionamento chegar ao fim, né? É, veja quantos sonhos, né, quantas coisas acabam indo, né, se desfazendo por algumas compulsões, por alguns prazeres que não são bem medidos. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. Então, às vezes, estar em algumas conexões de modo excessivo é diferente de estar presente. Às vezes, não é porque nós estamos na mesma sala, né, no mesmo ambiente, é que nós estamos de fato juntos, né? Algumas pessoas, elas têm essa questão de ficar, né? De que forma? Usando o seu celular enquanto estão fazendo refeições, né? Algumas pessoas usam o celular quando vão ao banheiro, não antes de dormir, acordam antes de sair da cama, a primeira coisa é pegar o celular, já vai ver as mensagens, né? O que está em relação a tudo isso? Por que eu tenho toda essa necessidade de estar tão conectada ao que está longe? Algumas pessoas necessitam disso pelo trabalho, é verdade, algumas pessoas trabalham com a tecnologia da informação, precisam, né? Eu tenho, né, um primo que ele é nômade digital, então não importa onde ele está morando, qualquer lugar onde ele more é o lugar de trabalho dele, então ele precisa estar um tempo maior conectado. Mas, assim, tudo tem uma dosagem, né? Tudo tem uma necessidade de caminhos, até porque, como seres sociais que nós somos, nós precisamos estar junto com aqueles que nós amamos, junto com aqueles que nós decidimos, né, que nós gostaríamos de compartilhar os nossos dias, nosso dia a dia, de nossas escolhas, de nossas dores, de nossas vitórias, de nossos sofrimentos, alegrias, enfim. Então, que a gente consiga se fazer mais presente. Conectados sempre estaremos, né? Hoje em dia, a internet está aqui. Ela veio, ela vai ficar, mas que a gente saiba dosar, né? Que essa frase que eu escutei, né, dessa moça, né, que eu saiba alisar, acariciar o meu próximo mais do que o meu celular. Afinal de contas, né, o meu próximo precisa mais de mim, né, do que as máquinas. Então, eu agora gostaria de vocês, né? Ter uma interação, ver o que vocês gostariam também de compartilhar, e fico aqui à disposição. Obrigada, querida Giovana. Alguém gostaria de conversar? A Elodie.
Elodie botou a mãozinha. Elodie, Sim, boa noite, pessoal. Boa noite, Giovana. Obrigada pela explanação. Eu, enquanto estavas explanando, eu fiquei pensando numa questão assim, a gente sempre diz que tudo que a gente faz, pensa, deseja, agradece, são energias, não é? E que nós nos comunicamos com os espíritos superiores, agradecendo, fazendo as nossas preces, sempre através de energia. Então, essas mídias sociais, elas me parecem que são energias também, não é? A gente transmite e recebe energia através das mídias sociais. E por alguns excessos, por alguns acontecimentos não tão agradáveis, ou pelo, muitas vezes, o uso não tão agradável dessas mídias sociais, não é? Porque através delas a gente transmite o que de bom temos e o que de não tão bom nós também temos. Então eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei assim se ela é muito pertinente, mas eu fiquei pensando nela. Nós também temos assim como nós evoluímos, vamos dizer assim, de uma, né? Os espíritos obsessores, eles também podem se tornar obsessores cibernéticos, não podem, uma vez que eles são energia, né, também, e através das mídias sociais, eles se fazerem de alguma forma presentes, não é? Ou será que é único que eles não conseguiriam essa conexão conosco e tudo isso, as coisas boas ou nem tão boas, seriam apenas unilaterais da parte humana vivida no aqui e agora? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, Giovana, ou para os colegas, se poderiam colocar alguma coisa assim. Me parece que é um outro cenário, mais moderno, mais atualizado, para que os obsessores, de alguma forma, também possam agir, não é? Elodie, Obrigada. eu achei muito interessante a sua questão. Eu não sei se tu lembras do filme Nosso Lar. Sim, Tem uma cena em que André Luiz, se não me engano, ele vai ver a família através de pequenas telas para ver quem, ou a família, ou ver quem está orando por ele. Não sei, alguém não viu o filme, já dei um spoiler danado. Isso acontece. É, ali foi um uso bom de uma tecnologia. Olha só, é uma questão que aparece no filme de um livro escrito na década de 40. Então, é uma coisa muito boa. Então, assim, ele tem uma resposta positiva de alguém que está orando, de alguém que está querendo bem a ele. Ao mesmo tempo, se a gente pensa que esse bem é possível, o contrário também seria. Então, a gente vai ver o quê? No nosso dia a dia, a gente escuta através de televisão, através de histórias que as pessoas contam, né? Quantos relacionamentos não foram terminados, relacionamentos que a gente pode até falar que foram relacionamentos sólidos, que se chegaram ao fim, por questões de umas pessoas se conectarem a outras, começarem a conhecer outras pessoas via internet. Isso, né, a gente já vê no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que isso é uma traição. E sabendo-se, né, que é algo que não é amoroso, que não é correto, a gente pode sim pensar numa possibilidade de uma obsessão, também utilizando essa ferramenta para aproximar pessoas. Assim como a gente tem as situações para o bem, a gente tem situações para o mal. Outra situação,
jogos eletrônicos, né? A gente sabe que tem jogos eletrônicos educacionais que a gente vai ver, esses jogos eletrônicos em escolas, que tem essa ferramenta onde vai ter uma questão de aprendizado de história, aprendizado de matemática, onde vai ter a construção de histórias para que se faça um uso de uma construção de redação. Isso são usos positivos, né, de jogos educacionais. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que vão usar esses jogos e fazem umas projeções, né, ou seja, elas vão se ver em posições de matadores, né? A gente acaba vendo pessoas que relatam isso e acabam atirando em pessoas em escolas, né? A gente vê esse tipo de projeção negativa também através do uso de jogos. Então, assim, como que chegou a esse ponto, né? Em pensar em já usar o jogo e fazer uma projeção tão assustadora, né? Se não pensar em uma situação de obsessão, de algo maléfico, né? Algo prejudicial, então, uma ação de maus espíritos, né? Porque isso não é algo normal, é mais patológico. Eu também não sei se eu respondi a sua questão, mas assim como existem os bons, né? Existem os maus, né? Existe o bom uso, existem os maus. Se por acaso o mal chega nessa preponderância, por que não ser os obsessores, né? Não vamos acreditar somente a parte espiritual. Pode ser realmente que a pessoa tenha essa compulsão, né? Acho que o Alten também levantou a mão agora, O né? Alten, pode falar, Alten. Obrigada, Giovana. Boa noite. Eu quero confessar já de início a minha confusão mental. São muitas informações que surgem, assim, parece que chega num funil e vai entupindo o funil. Peço desculpa pela tosse, comecei ontem e amanhã de manhã vou fazer teste para Covid de novo. Sistema nervoso é um assunto interessantíssimo, né? E importantíssimo, muito mais que se possa imaginar. 25% da energia que nós consumimos por dia vai para o sistema, 25% vai para o sistema nervoso central. Eu tomei nota de algumas coisas aqui, confesso, enquanto falava, eu estava tomando nota e vou colar agora. A visão é o nosso sentimento e a nossa percepção mais importante para a espécie humana. Para animais, por exemplo, os cães, a olfação. E essa exposição me chamou a atenção, essa possibilidade de exposição de 2, 3 horas por dia frente a uma tela. Já li trabalhos que alertam que isso pode alterar significativamente o encéfalo, eu chamo de encéfalo, que é cérebro, né? Alterar significativamente, principalmente das crianças, que têm um cérebro em formação ainda, né? Então, mas mesmo, para a espécie, para as pessoas adultas, isso também gera alterações importantes e que eu não sei se nós ainda quantificamos. Falta trabalho. Eu sou mais anatomista veterinário que humano, embora tenha feito meu doutorado em anatomia humana na Unifesp, com o Dr. José Carlos Prates, que faleceu hoje, grande amigo e professor lá da Unifesp também. Então, o lobo pré-frontal, que nós já falamos aqui no cérebro triuno, importantíssimo, que ele vê, né, todos falaram, ele é um fator importante e o indivíduo ele começa a desenvolver isso na adolescência, e as empresas seguradoras até sabem disso, por isso que não pegam, e o lobo pré-frontal nos controla, né, nosso índice de sociabilidade, as empresas seguradoras sabem disso, tanto é que para adolescentes o seguro é diferente, porque eles já sabem que os adolescentes não têm esse cérebro pré-frontal bem desenvolvido. E vem uma questão que eu já escuto há muitos anos, mas tenho estudado mais agora, que é a neuroplasticidade. Eu estou tentando jogar tudo isso com uma exposição, desculpem, uma exposição muito intensa, essa luz que vem do computador para as crianças. Eu acho que isso é muito prejudicial, muito mais prejudicial que nós possamos sequer imaginar para uma criança. É interessante saber que uma criança completa a primeira
jornada de sinapses, ela tem maior número de sinapses aos 7 anos de idade, depois começa o que se chama de poda. Na adolescência, isso retoma novamente, as sinapses que não são utilizadas, elas são podadas, elas são tiradas, mas depois, na adolescência, esse processo volta de formação de sinapse, e eu, quando li isso, achei fantástico. Só aos 25 anos é que nós temos o nosso sistema nervoso. A minha tela sumiu. Vocês estão me vendo, ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Então eu vou Estamos te continuar vendo, mesmo sim, pode falar, pode falar. mesmo sem enxergar vocês. Eu estou aqui no escuro. Então, voltando, somente aos 25 anos nós temos o nosso sistema nervoso central completo, né? Eu tenho um amigo em São Paulo, acho que já falei dele aqui, a pessoa mais inteligente que eu conheço, é o psicólogo, o professor Eduardo Cunha Farias. Ele já me citou há uns 6 anos atrás essa importância do vício que significa a internet. Ele conversava com um colega e o colega disse para ele, perdão, e o colega contou para ele o caso de um jovem adolescente que a mãe levou no psiquiatra e disse que o filho dela estava totalmente domado e tomado pelo computador. E ele disse, não, mas a senhora, então, enquanto seu filho for almoçar, e ela disse, doutor, o senhor não entendeu, meu filho não almoça, ele não come, a gente leva alguma coisa porque ele não consegue sair da frente do computador. Não, mas tá bem, então, quando o seu filho for no banheiro, doutor, o senhor não entendeu, meu filho sequer vai no banheiro, ele faz necessidades fisiológicas dele na calça, na cueca, e joga aquilo tudo longe, e é assim que ele faz o dia inteiro. É claro que se tem aí uma, um exemplo extremado, e quem sabe, como muito bem colocou antes, até de uma obsessão, né? E a gente tende a amenizar esses problemas da internet, chamando hoje em dia mentiras de fake news. Fake news é muito mais elegante, né? Fake news. Não, isso é uma fake news. Não, é uma mentira. Alten, se criou uma palavra nova, que é uma inverdade. O que Também, você está também, falando é uma inverdade. também. E tem mais, mas enfim. Então, eu imagino assim, essa questão da internet, o que nos coloca pela frente, é mais um problema gravíssimo para a humanidade enfrentar, mas que, sem sombra de dúvida, ela é aquele exemplo clássico da faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que é maravilhosa, que nos permite nós estarmos aqui, essa informática, estarmos aqui conversando, eu possivelmente com Covid, isolado aqui, de nós estarmos juntos. E me faz lembrar, por fim, desculpe se eu me alongo, uma palestra que eu escutei do Divaldo, que ele dizia que Deus tem pressa. E que parece, porque Deus tem pressa, ele nos disponibilizou essa internet para que nós fizéssemos um bom uso dela, mas ao mesmo tempo ela tem os seus problemas. E eu menti, por fim, e agora, não era antes. Eu descobri uma forma, ou fui orientado, ou pensei uma forma interessante de usar a internet. Quando eu me deito agora à noite, eu ponho meu celular em palestras do Divaldo, em palestras de algumas pessoas, palestras espíritas, fico escutando. E eu, como admirador e como ex-franciscano que fui em outras vidas, eu tenho escutado muito sobre a vida de São Francisco de Assis, e assim eu durmo. E me sinto como se estivesse acalentado e cuidado por uma prece do Divaldo falando, de outras pessoas falando, de pessoas e bons exemplos. Se me permitam dizer, é uma coisa maravilhosa dormir dessa forma. Eu vou ter que baixar a tampa do meu computador, sair e voltar. Peço desculpa para vocês. E desculpe também, como eu disse, a minha colocação foi muito confusa, mas é tanta informação que é isso que gerou minha confusão. Obrigado, excelente fala que fez. Muito obrigado. Obrigada, viu, Alten? Alten, não é nada demais, Alten. A gente está aqui Mas a gente justamente está para aqui. isso, para a gente poder conversar e colocar tudo que a gente está colocando. Fica bem à vontade, Alten. Giovana? Se alguém tiver mais alguma pergunta, é interessante que essa questão das idades, né, está nos manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é até assim um pouco
confusa agora, porque assim, ué, será que é da Sociedade Brasileira ou é ou a Pediatria de São Paulo? Não, é da brasileira. Eles têm menos tela, essa que eu citei agora, né, de menos telas, elas têm a de mais. São 3 manuais diferentes. Essa que tem a diferenciação das idades, é, é justamente essa que eu citei agora no trabalho. Eu acho assim interessante porque eu achei um pouco assim, de 2 a 5 anos, 1 hora. De 6 a 10 anos, quer dizer, já é primeira infância, né? Segunda infância, já são períodos bem distintos, 2 horas. Mas a gente já viu que nesse outro período, né, onde tem 8, 9, 10 anos, já começa uma pressão um pouco maior, e principalmente dependendo, né, do grupo social, né? Quanto maior a exposição dessa criança, né, a viagens, dependendo da escola, vai ter uma pressão maior para pai, mãe, eu quero um celular, né? É, e a gente fica assim, mas para que um celular, né? Em tão pouca idade. Como ontem falou, né? Nós mesmos, né? Quantos de nós conseguimos ler por muito tempo, né, nessas plataformas de iPad, do Kindle? A gente pode até ter essa facilidade de reduzir, né, a luz, colocar alguns dispositivos, tem aquele protetor de tela, né, para reduzir a luminosidade, mas é tão cansativo ler, e a gente vai lendo porque nós gostamos, tudo, mas assim, chega uma hora que nós paramos, né? Eu ainda prefiro ler o livro físico do que o livro virtual, os e-books, né? Eu sei que teve uma grande demanda por e-book, principalmente agora na pandemia, aquela questão, né, de evitar o contato físico, de evitar ir a livrarias e tudo mais. Mas veja bem, se nós temos esse cansaço visual, né, o que não dizer das nossas crianças, né, que ainda estão nesse processo, né, de crescimento, de maturação, né, do nervo óptico, né, do seu crescimento, né, na sua totalidade. A Eu Vera botei é a pediatra, mãozinha né, ali, me Vera? inscrevi. Eu gostaria de fazer, o pessoal não comentou, claro, a gente é pediatra já há algum bom tempo, e eu tenho certeza que é uma dúvida de muitos pediatras que estão aqui, né, em geral, a dificuldade que se tem de dar limite para as crianças. Eu gostaria de que tu falasse um pouquinho nisso, porque assim, ó, tu sabe que eu atendi semana passada um paciente que me chamou muita atenção, ele já entrou com o adolescente, e o pai, gente, o pai não conversou, seguiu no celular, né? E eu fiquei esperando, eu não uso celular jamais na minha sala, eu deixo lá com a minha secretária. Não entendi. E ele seguiu, aí tem uma hora eu perguntei assim, o senhor veio consultar? Sim, porque eu achei assim de última, né? Aí ele largou o celular e eu comentou da situação desse adolescente. E depois fui examinar e conversei, e sempre ele com o celular. Aí eu tive que perguntar, mas o senhor sempre faz assim quando o senhor leva ele a consultar? Então, vocês imaginam assim, a maneira que a gente vai abordar esses pacientes. E aí vem a questão. Que limite eles estão dando para os seus filhos em casa? Né? Tu abordasse ali, né, Giovana? Claro, as situações mais graves, que são essas em que as pessoas participam de jogos e cometem suicídio, né? Já foram várias vezes, isso já foi relatado. Mas eu sinto assim, gente, no dia a dia, com raras exceções, os pais não usam o celular, e isso é um grande exemplo para os filhos. E com certeza também, assim, eles têm mais aproximação familiar, mais religiosidade. Por incrível que pareça, a maioria assim, desses que consegue sentar e ver, a maioria tem alguma religião. Engraçada, eu percebi isso, não cheguei assim, a somar isso, né? Mas é interessante isso. Então, eu queria ver
claro. Como é que o que tu orienta sobre essa questão? Queria ver com o pessoal que está aqui também. O João também tem clínica e trabalha com isso, né? Os pediatras, porque eu acho que a maior dificuldade para nós que trabalha com gente, com criança, é a questão como dar o limite se os próprios pais não têm limite. Deixa eu emendar, Vera. No embalo, Pode? por trabalhar na clínica com criança, eu sempre penso que o instrumento não tem mal em si, é o uso que faz dele. E os pais têm uma conduta de terceirizar o cuidado dos filhos no celular. Então, quando eu era criança, isso era feito com a Xuxa e a televisão. Botava a criança para assistir a Xuxa na frente da televisão e os pais se livravam do cuidado dos filhos. Agora é o celular, é no restaurante, é nas compras, é nas funções todas dentro disso, né? E aí, quando essas crianças vêm para a clínica com transtornos de saúde mental, em geral a queixa é delinquência, problemas de comportamento, transtorno opositor desafiador, não aprende, não quer fazer nada e tudo assim. E quando essa criança chega, a primeira coisa que a gente vê ali é que ela é uma entediada. Ela vive um tédio profundo e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe brincar, ela não sabe viver. Eu vou lá para o chão da minha clínica brincar com as crianças de carrinho, de boneca, fazer história, porque eles não sabem brincar. O uso da tecnologia bota a criança numa posição passiva. Ela não está brincando ativamente. E aí ela está submetida a um brinquedo que atrofia a mente e deixa ela esperando, esperando, esperando. Quando não tem a tecnologia, ela não sabe o que fazer para viver. E esse tédio que vem, que é o usual da vida, que é próprio, é sentido como dor profunda, como um problema grave que precisa ser anestesiado, sabe? Então, eu vejo isso muito problemático dentro disso, como um sintoma comportamental na nossa época para esse aparelho. Mas em outras épocas a gente também já viveu isso, assim. João, agora deixa eu Perfeito, me João. intrometer, só um minuto, permite? O quanto é a criança e o quanto os pais estão passando os seus problemas para as crianças, que é outro fator. Acho como assim o João muito bem colocou. Os pais deixam as crianças serem educadas por celulares e internet. João, eu trabalhei também na clínica com crianças, né? E, claro, algumas crianças já tinham celular, outras não. Mas o grande combinado da clínica era o seguinte: eles ficavam na clínica no período da 1 até as 5 horas da tarde. O combinado era o que eles fariam com o celular? Quem tinha, né? Iam colocar o celular no armário, o armário seria trancado. Não era para pegar o celular durante o período da clínica. Ah, mas e se acontecer alguma coisa, se eu precisar chamar a mamãe? Ah, fala para a gente o que você está sentindo, nós vamos ligar para a mamãe, e aí a mamãe vem aqui. Vocês não vão pegar o celular. Então, esse foi o grande combinado que tinha na clínica. Geralmente, quem tinha celular já eram crianças de 12 anos para cima. Então, nesse combinado, exatamente como o João comentou, é, o que fazer naquela questão, né? Quando dava aqueles primeiros minutos, aquela agonia, a gente brincava, a gente socializava. Não, vem aqui, vamos brincar. Às vezes, as brincadeiras eram até as mesmas brincadeiras que eles faziam online. Tem uma brincadeira que era a torre inteligente, né? Acho que o nome é o mesmo, que você vai colocando a torre, vai colocando, vai tirando uma parte aqui de cima, vai colocando embaixo, sem a torre desmoronar. E assim, eles faziam isso online. Mas não, vamos fazer isso agora do modo né, com o material. E assim, nossa, mas vai cair, vai cair, vai fazer barulho, né? Isso aqui é vida real, acontece. Então, assim, foi permitido novas sensações, coisas que, se você está preso realmente no online, né, você não experimenta, né? Claro, para alguns, foi feito algo assim, mais na linha até comportamental. Olha, se você quiser ficar ah,
se você quiser tal coisa, você tem que ficar tanto tempo sem o celular. Ah, mas eu não posso pegar o iPad, eu não posso pegar não sei o quê. Não, não pode. Você tem que, a gente tinha que até negociar, fazer algumas negociações para que se vencesse, né, aquela resistência ao, ao não, ah, ao não toque do eletrônico. Mas, assim, na grande maioria das vezes, né, por incrível que pareça, sempre foi positivo, sempre foi, apesar do inicial, né, ter uma questão assim de irritabilidade, de uma resistência, né, as pequenas birras, tudo isso foi muito bem assim manejado e controlado. Então, assim, é possível sim levar essas questões e ter uma vida tranquila. Dentro da. Isso foi numa clínica de crianças. Durante os atendimentos psicológicos, eu trabalho mais com adolescente e adulto. É aquela coisa, a gente está conversando, celular de lado. Olha, se eu vejo assim que a pessoa está muito presa ao celular, não, você tem alguma demanda, pode atender, pode falar no celular. Aparentemente, como a gente está ali né, no cara a cara, a pessoa às vezes fica um tanto quanto constrangida. É engraçado. Não sei se por que isso acontece é, num outro ambiente, né, que não o ambiente de casa, um ambiente familiar. Então, a pessoa acaba, né? Talvez na primeira consulta fique aquela questão de olhar o celular o tempo todo, mas com o tempo isso acaba dando uma boa arrefecida também. Eu não sei se tem outros psicólogos aqui que passaram pela mesma situação ou não. Professores também, né, acabam tendo essa situação dentro da sala de aula. João, perfeito que tu falasse, João. Eu me lembrei que esse dia eu fui aqui no Cruz de Malta, tá? E eu vi uma situação, gente. Os pais sentaram, claro, é verão, e sentaram toda a família e colocaram uma criança de 2 anos na frente do celular, já colocado na frente. Então, assim, a maneira de simplificar a vida deles, né? Então, tu imagina, a criança acho que devia ter uns 3 anos. Então, já fica direto com isso. E realmente, essa criança, com certeza, os pais não vão ter tempo, né? Para brincar, para fazer o básico, né? Eu me lembro da minha infância, que eu pulava corda, brincava de casinha. Hoje em dia não tem nada disso. Então, se tornou muito mais prático e mais fácil para os pais dar o celular para a criança do que brincar, né? Infelizmente, essas coisas se perderam. E a sensação é que dá que os pais não podem perder tempo, né? Então, coloca o celular para simplificar, né? E é uma situação real difícil de lidar. Mas essa questão dos brinquedos no teu console, eu achei muito interessante isso. Eu acho que é por aí, mostrar que tem uma realidade diferente, né, João? E é interessante que, assim, eles interagem e eles gostam. Às vezes são brinquedos, assim, sabe os brinquedos da vovó, aqueles brinquedos de madeira que você fica assim, Bloco de será que eu montar vou aqueles gostar? tijolinho, Isso, soldadinho, bem baratinho, coisa assim. Só que as crianças não têm repertório. Elas têm quartos lindos, muito bem decorados, mas não tem fantasia, não tem simbólico. E os pais acham que aquilo vai acontecer do nada na criança. E trazem a criança para o consultório pensando, ele não brinca, ele não é... Tá, mas quando é que já foi sentado? Quando é que foi brincado? Qual é o investimento que tem nessa criança? É isso que tem. Ser pai não é reproduzir nem dar comida, é ter esse investimento de tempo. E eu acho que é isso que os adultos não estão conseguindo fazer com as crianças. E estão substituindo pelas máquinas e pelas telas dentro disso, sabe? exatamente, mas é Perfeito, João. exatamente isso. E assim, são brincadeiras simples, né? Quando eu digo assim, brincadeiras Giovana, do tipo eu da ensino vovó, uma brincadeira aqui que existe no Sul, que é a adoleta, que é uma batida de mão, assim, que a gente vai batendo com as crianças. Eles saem, assim, como se eu tivesse ensinado não sei lá, assim. E aí viram uma coisa e as crianças ficam enlouquecidas com aquilo. E é surpreendente para mim, crianças de 8, 9, 10 anos, não saber isso. Não saber como sair, se distrair, assim, dentro disso, sabe?
Eu, inclusive, tenho uma suposição que o resultado desse comportamento vai ser lá na adolescência ou na vida adulta, que essa gente vai chegar lá ainda, né? São as adicções, as drogas, as outras coisas, porque o suporte ao tédio normal da vida vai ser impossível. Sim, é uma situação. E assim, às vezes, eles até veem algumas brincadeiras, né? Porque assim, eles têm acesso hoje, né, a um clique de várias coisas. E assim, eles ficam assim, teve um que perguntou assim, para mim, como que se joga um joguinho que tem várias pecinhas que são de duas cores? Aí você fica pensando, gente, um joguinho com várias pecinhas de duas cores. Aí você fica, fala mais, né, sobre esse jogo. Ah, são várias bolinhas, uma atrás da outra. Enfim, era um jogo de dama. Aí ele assim, então, como que a gente faz para jogar, né? Aí eu falei assim, então, vamos aprender? Vamos aprender. Vamos... Aí a gente pegou, ficou jogando, né? Todo passo a passo. Claro, no início foram assim, as regras dele, né? Não assim as regras do jogo em si. Maravilha, mas assim, dá para ver que há um estímulo, que há uma vontade. O bingo também, assim, nossa, era tudo muito divertido, tudo muito é, diferente daquilo que eles viam no online. Nossa, tem algo para pegar, você gira, aquela coisa de girar aquele globinho e cair uma bolinha, era algo assim fantástico para alguns deles, né? E você vê, gente, é só uma brincadeira de girar um globinho. Só que assim, para muitos, né, eles nunca tiveram assim esse estímulo antes. E a gente fala, gente, umas brincadeiras que tantos de nós tivemos na nossa infância. O que que aconteceu nesse meio tempo, né? Por que que ficou tão fácil entregar um smartphone, entregar uma maquininha e pronto? Quando eu falo para vocês, né, dessa criança que chegou, né, de 10 meses, que havia-se a possibilidade, né, que já não é autista porque não relaciona com ninguém da família. A supervisora falou assim, não, essa família está fritando os neurônios dessa criança. Essa criança precisa de interação. E, de fato, assim que essa criança começou a interagir com outras da escolinha, no brincar, no cantar, no bater palmas, era uma criança que não batia palmas. Aquela brincadeira simples do achou, era uma criança com 10 meses, não sabia ainda que brincadeira era essa. Foi uma criança que descobriu essa brincadeira aos 14 meses. Olha só a diferença, né, de idade. Então, assim, olha só o estímulo, assim, é claro, você pensa, não, deixou com a avó e com a bisavó, elas não têm mais aquele ímpeto, né, de brincar pela idade. Elas falaram assim, não, mas elas tinham dorzinha nas costas, tinham que respeitar, mas assim, gente, é, por que não deixou logo na escolinha? Eu sei que tem o carinho da avó, o carinho da bisavó, que queriam dar o seu melhor, é compreensível, eu entendo, mas pelo outro lado, é, essa criança, principalmente a menorzinha de 10 meses, ela teve um atraso, né, no seu desenvolvimento por conta dessa questão, né? Ela só ficou com tela até entrar de fato na escolinha, que foi aos 12 meses, um ano de idade, né? 12 meses. Giovana e pessoal, são 22h04, né? Como a gente gosta de ser bem pontual, né? Todo mundo tem seu horário, tem que descansar, tá? Eu vou te agradecer imensamente, viu, Giovana? Foi muito, muito boa a discussão, bem enriquecedor, bem diferente. Era um assunto que nesses 2 anos a gente não tinha tido aqui na AME, né, gente? Acho que foi bem legal essa abordagem, né? E com certeza a gente teria mais coisa para discutir, né? Mas vamos Eu vou falar uma fechando o horário. coisinha, Pode vou falar. dar um spoiler para quem vai no Pode. Mednet em 2023, agora no feriado de Corpus Christi, em junho, o meu marido, Flávio Brown, que é o presidente
ele é psiquiatra, presidente aqui da Unsantos, ele vai abordar esse tema, porém, o acolhimento aos pais, né? Como que os pais estão acolhendo essa questão de crianças, né? Porque como ele é psiquiatra, ele atende mais a adultos, então fica aí um spoiler já do tema que ele vai abordar no Medinesp. Eu trabalho Não, muito com as crianças, os adolescentes, né? E ele trabalha mais com outro público, que são os pais dessas crianças e desses adolescentes. Então, a continuação está lá no Medinesp. Tá bom? estaremos lá, com certeza, Giovana. Mas muito obrigada, viu, querida, pela tua boa vontade, disponibilidade. Acho que foi muito bom, excelente. E eu Gente, vou pedir para grande um beijo. beijo bem grande. Eu vou pedir para encerrar o nosso evento para o João fazer uma prece para nós hoje, tá, João, de encerramento, por favor. Vamos então unir o nosso pensamento às boas energias dos nossos mentores espirituais e rogar aos céus que nos abençoe para essa semana, a nossa palestrante, a todos aqueles que queremos bem. Que nossa fé saia renovada, nosso desejo de servir e estar próximo de Deus esteja sempre aquecido em nosso coração. Que Deus proteja a todos nós, a todos os nossos familiares e o mundo, para que possa se conectar com todo esse sinal de prosperidade, de avanço que temos comentado e falado aqui. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.